Imutabilidade, pouco utilizado no dia a dia, porém é importante saber que existe. E como fazer corretamente. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Estou postando semanalmente cortes como esse, de assuntos direto ao ponto. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e fique à vontade para deixar um comentário. Aí favoreça a imutabilidade e simplicidade. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é. Para a gente entender imutabilidade, e isso também pode parecer simples para alguns desenvolvedores, mas para mim, que principalmente há algum tempo atrás, era difícil. Então, vou dar aqui um exemplo prático. Eu criei aqui um mainzinho onde eu tenho um tipo forma, tá? É um objeto que eu criei. Triângulo da Paula, ok? Eu instanciei o triângulo da Paula e aí eu criei uma nova forma onde eu dei a cor lilás e eu coloquei aqui que tem 3 lados. Eu acho que um triângulo tem 3 lados. Não sei se tá certo. Mas eu dei o print aqui, né, do meu triângulo e o que ele fez foi falar cor lilás, lados 3. Ok. Só que aí eu vim em seguida e coloquei triângulo da Paula, 7 cor, eu mudei para verde. Isso significa o quê? Que o meu objeto triângulo da Paula, ele não é imutável, ele é mutável. Ele permitiu que eu modificasse ele. Ele não permaneceu idêntico. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer para garantir que um objeto seja imutável? Mas antes de eu falar isso daqui, vamos primeiro entender o porquê que a mutabilidade é um problema. Mutabilidade, se a gente muda os objetos em tempo de execução, isso facilita o surgimento de bugs, facilita a mudança do comportamento daquele objeto, né? E se uma vez aquele objeto, quando a gente torna ele mutável, você tem certeza que aquele comportamento sempre vai ser o mesmo, uma vez que você instanciou ele, que você criou aqueles dados, tá? Eu diria que pelo menos 50% dos problemas hoje são causados devido à mutabilidade. Bom, então existe uma questão aqui de itens que a gente deveria se preocupar para garantir que uma classe seja imutável. Bom, então você vai tentar fazer ali no seu dia a dia esse objeto faz sentido ele ser imutável? Primeiro ponto. Vamos. Pensei, faz sentido. Ok. O que eu tenho que fazer? Bom, o seu objeto, tá? A sua classe, ela tem que ser com tipo final, para evitar que as filhas dela, se caso haja herança, permitam mutabilidade, ok? Então você tem que falar, ó, minha classe é final. Os atributos também devem ser privados e serem finals, para evitar que haja alteração nesses valores, beleza? Isso é uma coisa até que, quando você cria o tipo singleton, existe uma discussão enorme, gente, de que singleton é um anti-pattern. Por que que existe essa discussão? Porque quando você cria, basicamente, é como você pode criar um construtor privado na sua classe e criar um método de fábrica, um método de factory, create factory, agora eu esqueci agora. Static factory. Tem até no Effective Java. Esse método, ele pode ser burlado pela API de reflection, né? Então falam que assim, isso é uma coisa meio que utópica, não significa que exista. Apesar de que, cara, se o cara fez isso, é porque ele realmente está a fim de bagunçar o rolê, né? Bom, aí, uma vez que você fez isso, você sabe que você tem a sua classe imutável. Então, project, por exemplo, deixei como final, ok? Só que, além disso, a gente tem um grande problema, que é, assim, essa classe aqui person, certo? Por quê? Porque se a classe person for mutável, se ela... Eu coloquei aqui... O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o responsável como final, mas não que está dentro de person como final. Então, isso faz com que, se
persam. E aí eu acho que vale muito a pena a gente partir aqui para um exemplo. Final. Eu acho que vai ficar muito longo isso daqui. Peraí, que eu vou fazer em outro projetinho aqui. Mais fácil. Primeiro eu vou vir aqui no... Tá aparecendo aí? Paulinha, eu ia pedir para você aumentar só um pouquinho a fonte. Ah, tá. Peraí. Vai com 18, 20? 24. 24. Vamos Tá ver. melhor? Deixa eu ver. Aparentemente sim. Ficou melhor? Opa, ficou ótimo. Ah, beleza. Então, final. Beleza. Com erro no... Tá vendo que ele já falou assim, cara, você tá tentando fazer o que aqui, sua louca? O que você tá tentando fazer aqui? Você não tem direito a mudar nada, ó. Ó, na hora ele não deixou. Você tá maluca? Você tá querendo fazer o quê? O valor é final, você não consegue mudar. Ó. Beleza? Eu já tornei esse cara final, mas pode ser que, sei lá, vamos pensar aqui, forma tenha um objeto, sei lá, objeto forma, pensar aqui, forma parecida. Sim, meu exemplo aqui está sendo horrível, né? Vamos partir para outro. Calma que vai dar tempo. Vocês não desistam de mim, tá? Claro que não, Paulinha. E até dando um recado pro pessoal, eu queria que o pessoal assim, ficasse até o final, porque, como falei, a gente tem tempo, inclusive para as perguntas. Eu não estou interrompendo, né, a Paulinha para poder lançar as perguntas do pessoal. O que a gente vai fazer, deixar um pouquinho mais para o final. E também tem uma série de recados para todos que estão nos assistindo, tudo bem? Então, beleza, não vão embora. Fiquem aí até o final. Não desistam. Eu sei que conteúdo longo, às vezes a pessoa fica meio cansada, mas o intuito é exatamente tirar todas as dúvidas e a gente explorar todos esses itens aqui. Tá? Mas live code é super interessante, né? Pelo menos a gente, como dev, gosta de ver o raciocínio né, das outras pessoas. É igual jogar videogame, né? O pessoal também, hoje em dia, gosta muito de assistir os outros jogando. A Karina fez uma pergunta que é interessante. Esses exemplos, depois você vai comentar lá no seu GitHub? Sim, esse projeto tem no meu GitHub. Tanto esse daqui, que tem vários exemplos de coisas básicas de Java, quanto o de Project. Aliás, super convido. Se alguém quiser me ajudar, eu estou louca para transformar aquele projetinho do Open Community em algo que eu estou trabalhando na esteira deles do Azure, mas isso é outro papo, né? Eu vou procurar, então. Mas se vocês quiserem ajudar, estão super convidados. Você tem fácil o link para me passar? É só me procurar no GitHub Peça Rosa 13. Peça Rosa 13. Open Community. E tem um que é Java básico também. Tá, eu vou compartilhar então os dois e taca-lhe pau. Beleza. Ele tá enchendo o saco aqui que ele quer que eu
que eu crio a classe... Acho que dá para copiar lá, para facilitar a vida. Project Person. Bom, não veio Person, enfim. Beleza, o Person ele não é uma classe estática, nem final. Aqui, private final, tá? Vou criar aqui meu construtor. Beleza. E eu vou criar aqui um mainzinho. Caixa de imutabilidade. Eu vou criar aqui o objeto, né? Project. Project. O que eu coloquei lá no project? Name e responsável, né? E aqui é o new person. Person, ele tem o nome e tem e-mail. Então, eu tenho aula. Não criei o construtor. Beleza. Vou criar aqui o string. Vou printar aqui meu objeto. Project. Vou executar. Opa. Ele já chiou aqui. Mas era outra coisa. Beleza, só que meu toString ficou uma droga, né, gente? Deixa eu transformar aqui. Eu criei o toString do person. Project, eu criei o toString. Não, né? Aí não dá. Se você chegou agora, estamos falando de imutabilidade, sim, por isso que a classe se chama teste imutabilidade. E nesse momento eu estou querendo explicar esse item
4 aqui da apresentação, que fala exatamente sobre garantir que um item que não é imutável dentro das suas dependências da sua classe, como que você pode trabalhar para que esse item você garanta que ele seja você garantir a imutabilidade dele, beleza? Então, project name, apresentação Java, responsável name Paula e e-mail. Aí, vamos imaginar que aqui, por algum motivo, eu precise criar o get do responsável, tá? Porque eu preciso que você use o responsável, você pegue os dados do responsável em algum momento. Então, eu tenho a minha classe projeto, o projeto tem o responsável, que é o tipo person, que não é uma classe do tipo final, ou seja, ela permite ser mudada em tempo de execução. Então, eu vou criar aqui o meu getter do responsável. Beleza. E eu venho aqui no teste de imutabilidade. Esse é aquele momento que meu coração dispara e eu falo, será que eu estou certa? Será que eu não estou certa? Meu Deus do céu, eu vou passar vergonha no meio de 25 pessoas. Não desistam de mim. E aí eu vou vir aqui em project.get responsável. E aí, sim, person, a pessoa que criou person não pensou muito em imutabilidade e foi lá e fez. Só não vou usar o @getters e setters aqui, mas a pessoa fez isso daqui, ó. Olha que coisa bonita, hein, gente? Fez o get set de todo mundo. Set name. Só um minutinho, que meu computador não é um MacBook, ele está aqui meio que trabalhando isso ainda. Então, se vocês perceberam, quebrei a imutabilidade da classe aqui. Por quê? Porque o person não é uma classe final, certo? É uma classe normal, onde tem seus getters e setters. Eu quanto a classe imutável, né? Eu preciso garantir que ninguém vai quebrar minha imutabilidade. Isso significa o quê? Que eu vou vir aqui no meu project e eu não vou retornar o responsável. Eu vou retornar, na verdade, eu não sei agora como que é cópias de objetos. Faz muito tempo que eu não faço cópia de objetos, gente. Eu esqueci, sabia? Será que tem alguma coisa com copy? Não. Se vocês lembrarem aí, me ajuda, tá? Por favor. Mas como eu não lembro, porque realmente faz muito tempo que eu não faço cópia de objetos, talvez eu não esteja garantindo mutabilidade nas minhas classes no dia a dia. Sim, me perdoem, galera, mas isso acontece nas melhores famílias. Eu vou criar aqui um objeto na mão mesmo e passar um outro person. Vou passar o person com o meu responsável, ponto get name, e o responsável, ponto get e-mail. Ou seja, na hora que eu executar aqui, vou vir aqui, que aí ele fala, faça cópias de defensivas. Eu não lembro mesmo qual é o método que faz cópia de objetos. Realmente faz muito tempo que eu não faço cópia de objetos. E aí o que eu fiz aqui foi só retornar uma cópia. Uma cópia no sentido, retorne uma outra instância do objeto, e não o seu objeto, não a sua referência, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui, agora eu garanti a imutabilidade da minha classe. Ó, agora a minha classe continua imutável, ou seja, eu garanti, né, que é exatamente, vamos voltar lá para a apresentação. Cadê? Eu garanti
que é esse caso 4. Caso a sua classe tenha composição com objetos mutáveis, eles devem ter acesso exclusivo pela sua classe, tá? Isso significa o quê? Que você garantiu que o que vem da sua... Primeira coisa, você não deve garantir que tenham acesso ao responsável de outra maneira. Então, você tem que garantir que a única pessoa que vai dar o acesso ao responsável seja você. E uma das maneiras de evitar isso, de novo, vai ter aquela pessoa que vai falar: ah, mas eu consigo quebrar isso com reflexo. Cara, se tu perdeu tempo fazendo isso com reflexo, é que tá do mal. Tua task que tá parada lá, você tá preocupada em quebrar o código do pessoal. Então, é outro papo. Então, isso significa o quê? Que você devolver cópias defensivas faz com que você garanta uma maior, né, segurança para que a sua classe continue imutável, tá? E um dos grandes exemplos que a gente tem hoje no próprio Java é a classe string, né? Por quê? Porque a classe string, ela tem aqui, basicamente, eu criei uma instância, né, aqui, criei um objeto nome, com o meu próprio nome. Eu fiz o replace, chamei o método replace para que ele substituísse o Santana por Macedo, que é meu outro sobrenome, e eu não sou parente nem do Otávio e nem da Karina, né, porque Macedo, Santana, mas eu não sou parente deles. E aí, aqui eu printei a minha variável, o nome, e imprimi o Paula Santana, né? Ou seja, o replace que eu fiz, ele não mudou o meu objeto. Por quê? Porque o replace, ele te dá uma string. Ele devolve, ele faz uma cópia da sua string e ele trabalha nessa cópia para te devolver. Então, a classe string é uma das classes de exemplos de imutabilidade que a gente tem no Java. Tem outras classes aí, e um dos exemplos aqui, que eu continuando o exemplo, é que eu criei uma nova variável, onde de fato eu vou armazenar o que o replace vai me dar, que é esse novo objeto que ele criou a partir do meu. E aí, quando eu printo, de fato, ele substituiu o nome, beleza? Fala Dev, e aí, gostou do vídeo? Aqui no canal Java Cortes tem mais cortes como esse. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos.